E vamos aos trabalhos, porque eu sei que todos vocês são muito ocupados. Então, eu sei que esse tempo é precioso e não quero desperdiçar eles. Espero que vocês tenham pegado sua água e seu papel, porque vai ter um momento que a gente vai precisar anotar e vai ser bem importante. Mas, primeiramente, eu quero parabenizar a você que se inscreveu e dizer que isso mostra algo muito importante. Você não quer mais só pagar contas, você quer construir um futuro. Meu nome é Desireli, sou corretora de imóveis nos Estados Unidos há mais de 7 anos, especialista em compra estratégica de imóveis para brasileiros, já ajudei dezenas de brasileiros a comprarem seus imóveis e expandirem seu patrimônio aqui nos Estados Unidos. E hoje estou aqui para te ajudar a fazer isso também. E pode ter certeza que todo o conteúdo que passarei para você ao longo da imersão é algo que muda completamente o jogo de quem mora por aqui. Sair do aluguel, comprar com segurança e começar a construir patrimônio em dólar usando o financiamento certo. E foi exatamente por ver pessoas trabalhadoras, honestas, ganhando em dólar, mas presas no aluguel por 5, 10, 15 anos, que eu criei esse evento. Essa aula é para você, brasileiro, que mora nos Estados Unidos, paga aluguel, até ganha bem, mas sente que está ficando para trás. É para você que quer comprar sua primeira casa aqui, mas está travado pelo medo de errar, medo de juros altos, medo de dívida ruim, qual é o melhor financiamento, crédito. Ou para você que já tem um imóvel aqui, mas busca ainda mais segurança patrimonial para você, sua família, e quer aprender a investir de verdade num dos setores mais fortes da economia americana, em que te dará bons retornos. E o fato de você estar aqui hoje já é o primeiro passo para você virar esse jogo. Por isso, hoje, você sairá daqui sabendo os 3 pilares para sair do aluguel, comprar seu imóvel próprio nos Estados Unidos e usar essa primeira casa como base para o seu patrimônio. Eu sei que toda essa história de financiar com entrada baixa começar a investir em imóveis, 3 casas em 3 anos, construir patrimônio, ter liberdade financeira, pode estar bem distante da tua realidade, ou pode soar bom demais para ser verdade. E talvez você já tenha ouvido muitas promessas irreais por aí, mas deixa eu te mostrar evidências, provas, casos reais que isso é possível. E é o caso do Léo. O Léo é um dos meus clientes mais focados, e eu falo isso, depois vocês vão entender um pouco sobre essa questão de focar, mas ele chegou nos Estados Unidos em 2019 e nós tivemos essa conversa sobre comprar. Obviamente, em 2019 ele era novo, não estava preparado, e a gente traçou um planejamento para ele começar a comprar. O Léo comprou o primeiro imóvel em 2021, o segundo em 2022, o terceiro em 2023 e o quarto em 2025. É o caso do Nilmar também, um dos meus clientes mais aplicados. O Nilmar chegou nos Estados Unidos há 11 anos atrás e, assim como muitos de nós, trabalhou duro e, seguindo minha metodologia, hoje ele tem 5 imóveis. O primeiro foi 2021, o segundo 2022, o terceiro 2023, o quarto 2025 e o quinto 2025 também. Depois vocês vão entender que quanto mais imóveis vocês têm, mais fácil fica de acelerar. E aí vocês devem estar dizendo, bom, mas eles deviam estar muito bem estruturados para fazer isso. E eu resolvi contar o caso dessas 3 clientes, que eu falo que são 3 casas e 3 mulheres. Uma delas, divorciada, com 3 filhas, todo mundo disse para ela que seria muito difícil que ela comprar. E ela comprou em 2023. A segunda, 23 anos, mãe solteira, e também ela falou com diversas pessoas e todos falaram não. E ela comprou o primeiro imóvel dela em 2024. E a terceira, ela é professora, na verdade ela é da Indonésia, ela é divorciada, morava num basement e ela dormia com fone de ouvido de tanto barulho que tinha na cabeça dela.
Para ela foi bem difícil a gente encontrar um financiamento, mas eu lembro que o dia que o meu marido encontrou um tipo de financiamento que ia funcionar para ela, o meu marido ligou para ela e ela chorou. E essas são as coisas que fazem esse trabalho ser muito gratificante. E o que eles têm em comum, vocês devem pensar. Eles não eram pessoas ricas, não tinham crédito perfeito, tinham informação, tinham a estratégia certa. Observe também que mesmo em momentos diferentes e com históricos e tempos nos Estados Unidos diferentes, eles conseguiram provando que é possível. E eu não ensino teoria, o conteúdo que eu vou te ensinar aqui hoje pode mudar completamente a sua realidade em 2026. Não é nada teórico. Eu aplico tudo isso todos os dias no mercado real, com dinheiro real e decisões reais, inclusive comigo mesmo. E essa aqui é a minha casa, são as minhas 2 casas que a gente está comprando nesse mesmo sistema. A primeira que a gente comprou em 2024 e hoje uma unidade é um Airbnb e a outra é um aluguel de longo termo e a outra propriedade que a gente comprou em 2025 e agora 2026 estamos nos encaminhando para a terceira propriedade com estratégia. Ao longo desses anos, ajudando brasileiros a conquistar seus imóveis nos Estados Unidos, fui entendendo como funciona o sistema e o formato mais inteligente de financiamento, como otimizar seu crédito, e tudo isso surgiu de uma forma muito natural. E na verdade, essa metodologia foi sendo construída anos atrás, antes de chegar aqui nos Estados Unidos. Eu, como você, só queria segurança e liberdade financeira. E sim, eu já tentei investir em imóveis no Brasil. E esses aqui são os primeiros imóveis que eu tive no Brasil. O primeiro eu comprei com 19 anos. E depois eu comprei 2 imóveis na planta. Mas como a gente sabe, no Brasil, nada funciona como esperado. As obras atrasaram anos. Meu saldo continuou corrigindo pela Selic. E quando eu vi que eu devia mais do que a propriedade valia, eu só consegui me livrar das propriedades processando as empresas. E isso aconteceu com 2 empresas. Nesse momento eu tinha um escritório de advocacia, meus 2 sócios saíram, pois encontraram oportunidades melhores, e a economia no Brasil, como sempre, não ia bem. Basicamente a gente estava só ganhando para manter o escritório com as portas abertas. Foi então que eu mudei aqui para os Estados Unidos. Eu imagino como muitos de vocês, tentando encontrar oportunidades melhores. A minha ideia foi vir para estudar business, para ver se eu ia encontrar uma forma diferente de ganhar dinheiro, de investir e de encontrar liberdade financeira. Chegando aqui, eu vi que os Estados Unidos funcionava tudo de uma forma diferente e mais eficiente. E que investir aqui realmente dava retorno rápido e fácil. Então percebi que talvez esse fosse o lugar para conquistar minha liberdade financeira. Porém, eu era nova no país, não tinha crédito, não tinha dinheiro guardado. Trabalhei em diversos lugares até encontrar meu lugar. Pintura, padaria, lift, pizzaria. Eu morava com mais 3 roommates e minha gata e trabalhava muitas horas. Pintura era um trabalho braçal, assim como pizzaria. No lift, as minhas costas doíam de tanto dirigir, mas o pior eram os horários que eu tinha que trabalhar. No lift, tinha que trabalhar às vezes 2 da manhã para ganhar os bônus. E eu lembro de um dia que um cara bêbado desmaiou dentro do meu carro. E eu lembro que eu cheguei em casa tremendo. Aquele foi um dia que realmente me fez pensar melhor. E um dia eu estava dirigindo no lift e eu pensei que eu estava dirigindo o tempo todo, sem ter uma estratégia, sem pensar em nada que pudesse me fazer crescer, sem investir em nada. E eu pensei que isso não estava certo, porque eu tô no país das oportunidades e tem que existir algo melhor. E pasmem, as coisas são assim às vezes. Dias depois, aconteceu algo que mudaria completamente o rumo das coisas. A minha conta da Lyft foi cancelada. A minha carteira de motorista tinha menos de 1 ano e na época, eu não sei se ainda é assim, a carteira de menos de 1 ano não podiam ter conta na Lyft.
E a cada período de tempo, eles conferiam as contas e eu caí na malha fina do Lyft. Eu não tinha mais trabalho, e primeiro eu tomei um susto muito grande. Lembro que aconteceu enquanto eu estava na aula de inglês e eu tomei um choque, só pensava no que eu ia fazer agora. E foi quando a melhor coisa do mundo aconteceu comigo, pois no meio das adversidades vem oportunidades. E eu fiquei em casa pensando o que eu ia fazer. Foi quando lembrei que o meu landlord, que era um iraniano, e pensa num povo que gosta de dinheiro, disse que achava que eu ia ser uma boa agente imobiliária, pois eu tinha uma percepção das coisas que os outros não tinham. O pai dele era aposentado e vivia da renda dos imóveis que ele comprou durante a vida. Imigrante também, tinha um patrimônio que poucos americanos tinham. E eu pensei, essa é a forma segura de encontrar a liberdade financeira, investir em imóveis. E eu decidi aprender tudo sobre isso. Trabalhei com um corretor que fazia só aluguéis. Trabalhei em uma empresa de mortgage e, por fim, achei meu lugar como real estate agent. Mas mais do que isso, encontrei uma forma de ajudar as pessoas a também construírem patrimônio. E eu comecei sozinha, como agente imobiliária, e eu só queria ficar em primeiro lugar na lista dos agentes do escritório. E eu lembro que esse era o meu objetivo principal no início. E no primeiro ano eu consegui e eu era a número 1. Em 2021, meu marido, que na época era meu namorado, se juntou ao meu time e foi quando eu abri a Eli Group, que é o nosso time hoje, e nós já recebemos diversas premiações, não só do nosso escritório, mas de toda a região de New England. E o mais legal é que 80% dos nossos clientes hoje são imigrantes. E durante esse tempo, eu conheci muitas pessoas que eu ia em todas as aulas, em todas as palestras no meu escritório. Foi quando eu conheci uma corretora russa com mais de 200 propriedades. E a história dela era inspiradora. Ela veio para os Estados Unidos nos anos 90 e o marido dela teve uma doença grave e ficou em estado vegetativo. Ela era bióloga e não falava nenhuma palavra em inglês, com 2 filhas para criar, e essa mulher encontrou seu caminho investindo em imóveis. Com essa história, eu acabei percebendo 2 coisas. Imigrantes têm muito mais garra para crescer nesse país, pois nós não temos outra alternativa. É vencer ou vencer. E a segunda, qualquer um pode fazer isso, só precisa ter o método certo. Nesse período, atuando como real estate agent, eu ajudei diversos brasileiros, como eu mostrei para vocês no início, e vi problemas, dúvidas em comum, medo, e para ser sincera, todos fáceis de resolver com o conhecimento certo. Infelizmente, principalmente na nossa comunidade, eu vejo muita informação errada circulando, não só de pessoas que repetem mitos que não têm fundamento real, mas vejo profissionais da área tentando tirar vantagem dos brasileiros por eles não terem o conhecimento correto, inclusive aconselhando as pessoas a fazerem coisas ilegais, apenas para ganhar a comissão mais rápido. E por isso, depois de atender diversas famílias, desenvolvi um método de 3 pilares para investir mais, com a menor entrada, em um período de tempo curto, pois eu não quero me aposentar depois que eu envelhecer. Eu quero aproveitar a vida agora. E quero que você vivencie isso também. Eu contei um pouco da minha história e como esse método foi sendo desenvolvido. Mas sei que você trabalha duro aqui e quer usufruir ainda mais do seu esforço e ter de fato segurança e patrimônio. Por isso vou te passar esse método aqui na imersão de forma totalmente gratuita, enquanto muitas pessoas cobrariam caro por isso. Não quero que isso seja um segredo, como muitos tentam manter. Eu quero ajudar o maior número de pessoas a alcançarem a sua liberdade financeira, a construir um legado para a sua família em uma moeda forte e a encontrarem a verdadeira segurança financeira que todos buscamos. E aí, gente, só para encerrar essa conversa inicial, eu vou dividir algo super íntimo com vocês. Coloquei uma meta pessoal para 2026 de ajudar 100 famílias a conseguirem comprar seu imóvel próprio.
sem casas próprias, sem patrimônios formados. Você vem comigo nessa? A gente vai entrar na parte do conteúdo agora. Pegue papel, pegue caneta e vamos aos 3 pilares do aluguel ao investimento. Pilar número 1 é o planejamento. O que você precisa antes de comprar qualquer imóvel? São 7 passos que eu vou passar para você. É um verdadeiro checklist para você anotar e nunca mais ficar perdido nesse momento tão importante. Entendendo seu investimento, porque imóveis, entender o momento real, crédito e outras coisas que a gente vai conversar aqui são de fato muito importantes. E eu vou falar para vocês, 95% das pessoas que a gente conversa param aqui, param no planejamento. E eu não quero isso para vocês. Eu quero que vocês façam o planejamento e sigam em frente. Então, vamos direto ao ponto, né? Por que investir em imóveis? E talvez essa seja uma das perguntas que eu mais recebo quando eu estou falando de investimento. E eu vou falar, existem diversos benefícios, porém eu vou falar para vocês dos mais importantes. 1, fluxo de caixa. Além de todos os benefícios que vocês recebem investindo em imóveis, imóveis pode te dar o benefício adicional de rendimento com aluguel. E isso torna o fluxo de caixa de vocês positivo, ou que vai ajudar a pagar pelo ativo de vocês. O segundo é a valorização. Ao longo do tempo, imóveis, eles sempre valorizam. Eles tendem a aumentar de valor. Sempre vocês vão dizer para mim que existiram momentos que os valores caíram. 2 coisas que vocês têm que lembrar. Investir em imóveis é algo a longo termo. A longo termo, vocês nunca perdem investindo em imóveis. Segunda coisa, em 6 recessões que os Estados Unidos tiveram, em apenas 2 os valores dos imóveis caíram, sendo uma especificamente relacionada à bolha imobiliária. Então, não existia outra alternativa senão os valores dos imóveis cair. Alavancagem. A gente pode usar imóveis como uma forma de aumentar o patrimônio e investir em outros ativos. Coisa que muitas outras tipos de investimento não te permite. Te protege contra a inflação. Se vocês prestarem atenção, quando a inflação está alta, o aluguel de vocês sobe. E não só isso, os imóveis de vocês valorizam. Por que isso é bom quando você tem imóveis? Você está no lado que vai receber mais se a inflação estiver alta. Então, te protege contra a inflação diminuir o teu patrimônio. Imóveis têm vantagens fiscais absurdas. Se vocês fizerem a estratégia correta, não tem erro de vocês pagarem muito imposto investindo em imóveis. O problema é que a maioria das pessoas tem um contador que não tem conhecimento em investir em imóveis. Eu já vi várias pessoas falando, não, mas eu pago muito imposto. Se você tem imóveis e paga muito imposto, é porque tua estratégia fiscal está totalmente errada. Porque não existe melhor investimento para diminuir imposto com a estratégia correta, totalmente legal e dentro da legislação americana, porém, você precisa ter a pessoa certa te auxiliando a fazer isso. É patrimônio geracional, é algo que vocês vão deixar para os filhos de vocês, para os netos de vocês. Um bom portfólio de imóveis não vai ser só um benefício para vocês, vai ser um benefício futuro para toda a sua família. E é o único investimento que você pode dar uma entrada baixa e receber 100% dos benefícios. Por que eu falo isso? Se vocês investirem em ações, por exemplo, eu estava olhando essa semana algumas ações para investir. Se eu invisto 10 mil em ações, eu vou receber os benefícios desse investimento sobre os 10 mil investidos. Em qualquer investimento, exceto imóveis. Porque se eu investir num imóvel de 100 mil dólares, mas eu dei 10% de entrada, que é os 10 mil, eu ainda vou ganhar todos os benefícios de valorização, de aumento de aluguel, tudo em cima dos meus 100 mil. Então, os benefícios que eu recebo é em 100%, mas o meu investimento inicial, ele é mais baixo.
ele pode ser os 10 mil. Então, poucos, na verdade, investir em imóveis é o único tipo de investimento que vocês têm isso. E vamos entendendo o seu momento real. Tem 3 pilares para o financiamento de vocês, que é crédito, renda e histórico. Crédito não se confunde com renda, e eu vejo muitas pessoas fazendo essa confusão. Crédito é o que vai abrir portas. Quanto melhor o seu crédito, melhores os benefícios que você vai ter. Renda é o que vai te qualificar para comprar o imóvel. É o que vai determinar o valor da tua parcela, o quanto que você pode pagar, e determinando o valor da sua parcela, eles vão chegar no valor de casa que vocês podem comprar. E histórico é porque quando eles emprestam dinheiro para vocês, eles precisam ver estabilidade. Estabilidade de emprego, estabilidade de moradia. Então isso é muito importante na hora que vocês vão comprar. Saber se o seu crédito está a seu favor ou contra. Eu vejo muitas pessoas falando, eu não tenho crédito, eu nunca mexi nisso, não sei o quê. Não é verdade. Há pouco tempo a gente conversou com uma menina, ela disse, não, tenho tudo, tenho social, mas eu não tenho crédito. Nunca mexi nisso. E a gente foi ver, e ela tinha crédito, mas tinha um crédito ruim, porque ela nunca prestou atenção nisso. Então é muito importante prestar atenção no crédito de vocês. Isso vai determinar muita coisa no sistema de financiamento que vocês têm. Uma coisa muito importante é diferenciar dívida boa ou dívida ruim. E isso eu escuto muito de brasileiros, e vocês podem comentar aqui no chat. Quem que acha que não posso ter nenhuma dívida, não posso ter uma conta para pagar, todas as dívidas são ruins. O importante é a gente entender a diferença de dívida boa para dívida ruim. A dívida boa, ela vai te trazer mais dinheiro. E a dívida ruim, ela vai te tirar dinheiro da tua conta. Então, quando vocês fazem uma dívida, eu quero que a partir de hoje vocês prestem atenção se a dívida que vocês estão fazendo, ela é boa ou ela é ruim. Cartão de crédito é uma dívida ruim. Vocês normalmente não estão comprando algo que vai trazer dinheiro para vocês com juros altíssimos se vocês não pagarem. Então, cartão de crédito é uma dívida ruim. Imóveis, financiar um imóvel é uma dívida boa, porque vocês estão pagando um mortgage, porém vocês têm vários benefícios que estão vindo desse imóvel. Então, estão trazendo dinheiro para o bolso de vocês. Exatamente, tem empresa que só cresce usando dinheiro dos outros. Isso que a gente fala de alavancagem. Aí, vamos falar de mercado, né? Várias pessoas, quem aqui não falou em algum momento que não ia comprar porque os juros estão muito altos e não vale a pena? Ou quem aqui não falou que os preços estão muito altos e agora não vale a pena comprar? É muito importante entender que mercados diferentes têm oportunidades diferentes. E eu vou te dizer que esse ano eu tive clientes que fecharam em juros baixos e sem pagar closing costs, porque a gente está num mercado de demanda baixa. Agora, o que normalmente as pessoas esperam é um mercado de juros baixo, de preço baixo, de inventário alto, de demanda baixa e de variedade de produtos de financiamento disponíveis. E eu sempre falo que isso é um mercado de utopia, porque ele não existe. O mercado mais próximo de existir a isso, tirando a questão de alta disponibilidade de produtos de financiamento, é um mercado de recessão. Esse gráfico, se a gente tirar só essa última barra aqui, que é de altas disponibilidade de produtos de financiamento, é exatamente o gráfico que a gente viu em 2008. E por que eu falo isso tirando essa última barra? Porque 2008, porque muitos imóveis voltaram ao mercado, a gente tinha muito inventário. Os preços foram caindo, porque a demanda ficou muito baixa, as pessoas tinham medo de comprar. A Fed pegou e baixou os juros, tentando incentivar que o mercado se movimentasse. Porém,
nenhum banco queria financiar. Esse foi o maior problema do nosso mercado de 2008. Chegava, você até podia tentar financiar, mas como os preços caíam numa velocidade muito alta naquele momento, você fazia a avaliação no banco, na hora de comprar, quando eles chegavam lá, já valia menos. E eles diziam, não vou te emprestar porque a casa já vale menos. Então, ficou muito difícil de financiar. Porém, tiveram pessoas que ficaram milionárias investindo nessa época, porque elas estavam comprando em dinheiro. A gente teve um influxo de investimento de chinês, por exemplo, nessa época que era fora das proporções, porque eles começaram a trazer dinheiro da China e investir aqui em dinheiro. Então, tenham isso em mente. Quando vocês desejam um mercado como esse, de juros baixos, de inventário alto, preço baixo, demanda baixa, vocês desejam um mercado de recessão. E a não ser que vocês tenham dinheiro suficiente para comprar uma casa à vista, esse não vai ser um mercado bom para comprar, porque vai ter muita dificuldade em produtos de financiamento. Na própria pandemia, logo que começou a pandemia, quando ninguém sabia o que ia acontecer, os bancos, eles simplesmente, todo mundo que era empresário, era 1099, eles tiraram todos os nossos pre-approvals daquele tipo de cliente. Eles disseram, não, a gente não sabe onde que a tua empresa vai parar, no meio dessa pandemia, dessa coisa acontecendo, todos vocês perdendo pre-approval. A maioria dos nossos clientes tem companhia, trabalha com empresa, a gente ficou com pouquíssimos clientes que estavam no W2, e depois, claro, os juros baixaram, foi aquela loucura, tinham milhões de ofertas na mesma casa, e aí sim, os produtos de financiamento começaram a voltar. Mas vocês têm que ter muito cuidado com o que vocês desejam. O que é mais interessante? Entenda o mercado que você está e pega o melhor benefício que você pode pegar em cada mercado. Eu estou achando um mercado de juros alto um mercado muito bom, porque a gente está conseguindo vários benefícios. Na hora que os juros baixam, a gente refinancia. Então, esperar juros cair, ele é um erro, na verdade. Vocês estão deixando muitas oportunidades passarem na frente de vocês. E o sexto item do nosso pilar é escolher um time certo. O que é um time? Tem várias pessoas que entram com vocês para ajudar vocês a comprarem uma casa. É loan officer, é corretor, é advogado, dependendo do estado de vocês, é contador, é quem faz a inspeção da casa de vocês, o inspetor. Esse time tem que ser o melhor time e de melhor qualidade possível que vocês possam encontrar. Por quê? Vão te economizar tempo e dinheiro. Um investimento errado, ele custa muito dinheiro. Então, ter um time bom que vai conseguir manejar e te auxiliar nesse processo é fundamental. Isso vai fazer toda a diferença, porque, como eu falei, a ideia em investir em imóveis é manter por um longo período de tempo. Mas se vocês precisarem vender? Qual é a estratégia de saída? Então, fazer uma compra boa com um time bom é muito importante. E a questão de a gente parar de tomar decisões no escuro, né? Planejamento é muito importante. Vocês começarem com o processo de planejamento e aí sim irem para as etapas faz toda a diferença. Por quê? Uma compra bem feita vai gerar muito dinheiro para vocês. Uma compra mal feita pode colocar vocês numa situação difícil. Por isso que eu falo de um bom time. Um bom time está trabalhando para vocês. Está se importando com os interesses de vocês. Não se importando com comissão e de que vocês têm que comprar uma casa rápido e tem que ser a primeira casa que vocês vejam. Isso é um grande indicativo de que vocês não deveriam estar trabalhando com alguém se a pessoa estiver empurrando vocês para alguma coisa. Mas se a pessoa está sentando com vocês, analisando com vocês, colocando um planejamento na frente de vocês, aí sim a história é diferente. Aí sim vocês têm algo para seguir e algo que vai gerar realmente um benefício futuro. E para esse planejamento que eu faço das 3 casas em 3 anos, planejamento é fundamental. Porque um detalhe errado já não vai funcionar esse método. E aí a gente vê os erros mais comuns
na nossa parte do planejamento. O primeiro é não fazer nada. Como eu falei para vocês, 95% das pessoas que a gente fala entende, pede o planejamento. Tem clientes assim que a gente está trabalhando mais de 2 anos, que a gente enviou o planejamento completo e não faz nada. A gente liga do próximo ano, fez o que a gente falou, não consegui. Esse é um dos maiores erros, vocês ficarem na inércia, sem fazer absolutamente nada para seguir em frente. Comprar no impulso, como eu falei, não se joga na primeira casa, não é qualquer casa. Não pensem que qualquer casa vai funcionar. Não é. Vocês precisam comprar a casa certa. Então, não comprem no impulso. Planejem direitinho. E, como eu falei sobre os mercados, esperar o momento ideal. Juros baixar, preços caírem. Não existe esse momento ideal. A hora de comprar um imóvel é quando você está pronto para comprar um imóvel. Pode ter certeza que uma compra bem feita, vocês nunca vão se arrepender no futuro. Sempre vai gerar mais dinheiro no bolso de vocês. Então, não esperem, porque enquanto vocês esperam, os preços estão subindo, vocês continuam gastando dinheiro no lixo com aluguel e vocês não estão construindo nada. E vamos falar então de financiamento. Até algumas pessoas nas perguntas vieram assim, mas não funciona se eu não tenho social. Funciona. O White Number hoje tem programas maravilhosos. E, assim, parabéns aos brasileiros, porque os brasileiros são bons compradores, que o White Number começou a ter mais e mais programas que ajudam com uma entrada mais baixa, com juros mais baixos, porque realmente os brasileiros investem muito aqui. E isso é uma coisa admirável. Não são muitas culturas que investem aqui, e o brasileiro está se vocês não sabem, o brasileiro está nos top 5 de investimento nos Estados Unidos hoje. E porque na nossa população tem muita gente que não tem o social e tem o White Number, e vem de bancos privados, isso começou a surgir muitos investimentos com o White Number. Mas programas como o FHA e convencional, que são para o social, o FHA a gente tem a partir de 3,5% de entrada hoje. O convencional a gente tem 3 ou 5% de entrada, dependendo do tipo de imóvel e, de novo, dependendo do crédito de vocês. E o White Number, a gente tem programas excelentes a partir de 10% de entrada. Porém, existem alguns estados que alguns credit unions fazem o White Number a 5% de entrada também. Então, dependendo de onde vocês estão, talvez tenha essa opção também de ter um programa do White Number com uma entrada mais baixa. E vamos falar porque posso repetir. O FHA é 3,5% de entrada, o convencional 3 ou 5% de entrada, dependendo do tipo de propriedade e do crédito, e o White Number em todos os estados a partir de 10%. Porém, alguns estados a gente está vendo alguns programas de 5% para o White Number também. Então, o White Number hoje, existem uns 3 ou 4 bancos que fazem. Normal de todos os bancos, 15% e 20%. Porém, tem um banco hoje que faz o White Number com 10%. E é um programa muito bom, que às vezes os juros é mais baixo do que nos outros bancos que a gente está vendo. Então, por que eu falo para vocês sobre a entrada baixa? Porque às vezes as pessoas falam para mim, eu vou falar que, na verdade, mais americano que tem essa ideia que precisa dar 20% e que dar uma entrada maior é melhor. E por que eu falo que dar uma entrada menor é melhor? Como a gente falou, comprar imóveis é o único investimento que você dá uma entrada baixa e ganha 100% dos benefícios. Então, vamos dar um exemplo aqui. Como eu estou falando de 3 casas em 3 anos, vamos usar um número fictício de
de 500 mil dólares. Se eu comprar 3 casas de 500 mil dólares, eu tô falando aqui de. A letra ficou horrível aqui às vezes. Eu tô falando aqui de 1 milhão e meio de patrimônio. Vamos usar o valor do meio aqui, né? 5%. Se eu vou dar 5% de entrada em 1 milhão e meio, a gente está falando aqui de 75 mil dólares num patrimônio de 1 milhão e meio. Porém, se eu vou dar 20% de entrada, a gente já está falando aqui de 300 mil dólares num patrimônio de 1 milhão e meio. Então, por que eu falo que é uma diferença absurda? Não interessa se eu dou 5 ou 20. Os benefícios que eu vou pegar da casa, eles acontecem em cima do teu patrimônio total. Então, eles acontecem em cima de 1 milhão e meio. Se eu der, vai ser muito mais difícil eu conseguir juntar 300 mil dólares para comprar 3 casas do que juntar 75 mil dólares. Então, por isso que eu falo que vale muito mais a pena você dar a entrada baixa para comprar. E usando essa nossa estratégia, você consegue fazer isso nesses 3 primeiros imóveis, permitindo, assim, vocês investirem em mais patrimônio, criando mais ativos para fazer alavancagem e ainda mais patrimônio. Então, essa é a ideia de dar a entrada baixa. E vamos falar sobre o pre-approval. O pre-approval, ele é parte fundamental da sua oferta. Quando a gente manda a oferta, junto com ela vai o pre-approval de vocês. O que é o pre-approval? Diferente do Brasil, você encontra um imóvel, vai lá e diz, ok, Caixa, você pode financiar esse imóvel para mim ou qualquer outro banco vocês vão. Aqui, vocês vão primeiro ao banco e dizem, ok, vocês podem me emprestar algum dinheiro para me comprar uma casa? E eles vão dizer, ok, me traz tua documentação e tudo, a gente vai analisar. E se tiver tudo ok, eles vão te dar uma carta, chamada carta de pré-aprovação. Essa carta de pré-aprovação, ela é parte da tua oferta. Então, por que ela tem que vir antes? O mercado aqui funciona muito mais rápido do que o mercado no Brasil, né? Então, no momento que você vai esperar para pegar uma pré-aprovação e colocar uma oferta, as chances de que aquela casa está no mercado são mínimas. 2. O seller quer saber se realmente, quando você coloca uma oferta, você tem as condições de pagar, porque ele não vai aceitar a tua oferta sem saber que você já foi vetado pelo banco e tudo. Então, a pré-aprovação é muito importante. O que é muito importante nela também? A credibilidade. Se eles verem que vocês foram num banco forte, com credibilidade, que realmente faz o homework deles, realmente olhou a documentação de vocês têm mais credibilidade na oferta de vocês do que ir num banco online, por exemplo, que muitas vezes nem checa os documentos de vocês. Como a gente trabalha dos dois lados, eu garanto para vocês que existem ofertas que a gente não aceita por causa que o pré-approval delas não é forte comparado a outras ofertas. Então, vocês querem que a oferta de vocês esteja em destaque. E entender o juros sem pânico. E dizer que eu não vou comprar porque o juros está muito alto é falta de conhecimento de mercado, como eu falei antes. Os juros estarem altos é uma oportunidade imensa de encontrar um imóvel com mais benefícios. Então, você tem que entender os juros, entender o mercado e saber jogar o jogo da maneira estratégica. E aí vamos lá a quais os erros mais comuns que a gente vê nessa parte do financiamento. E são achar que precisa 20% de entrada, achar que precisa social, achar que precisa o crédito perfeito, ou achar que nenhum imóvel vai ser bom para um investimento. Esses são os erros mais comuns que a gente tem visto nessa parte do financiamento inteligente, do nosso segundo pilar. Com isso, antes da gente entrar no nosso terceiro pilar, eu quero salientar para vocês que o meu método não é para comprar um imóvel. É uma forma de você investir em ativos reais, com entrada baixa e de forma rápida. Então, vamos entrar no terceiro pilar, que é o seu imóvel como forma de investimento. Número 1, existe uma ordem correta para vocês comprarem a casa, mas não é uma ordem determinada. Então, de novo, a gente volta ao planejamento. Essa ordem a gente determina no momento que o planejamento de vocês é feito. Para entender as necessidades de vocês, as prioridades de vocês,
a gente pode montar planejamentos diferentes na ordem que funcione, porque a ordem errada pode te prevenir de fazer o método. A localização. Localização, quando eu falo de localização, envolve várias coisas. Envolve escola, envolve a localização de fato, e envolve o que a gente vai falar em seguida, que são os inquilinos. O tipo de imóvel que vocês comprarem vai fazer muita diferença também. Condo, single family, multifamily, faz diferença tanto para que tipo de aluguel que vocês vão receber, que tipo de renda vocês vão receber, quais os custos que vocês têm. Hoje, condomínio, na maioria dos estados, a gente está vendo custos muito altos e que não funcionem os números desde o início. Mas, às vezes, o condo fee, o HOA, ele é tão alto que ele se torna um empecilho no futuro. Então, essas coisas são importantes de analisar antes de comprar, antes de fazer o planejamento das próximas 3 casas. O tipo de inquilino. Não sei se vocês já ouviram isso, mas a gente trabalha com 4 tipos de inquilino, que se chama A, B, C e D. Onde A é o melhor tipo de inquilino que vocês podem ter. Mas normalmente A fica na região mais cara, que vai ser mais caro de comprar também, porém com os aluguéis mais altos. E D sendo aquele lugar que nem a polícia quer ir. Então, quando você entende os tipos de inquilino que você pode ter, e aí a gente volta à questão da localização também, você começa a entender mais sobre a estratégia, e isso se vê, de novo, antes de comprar a casa. A gente tem uma cliente agora que entrou em contato conosco para a questão do aluguel, que ela comprou numa região, não é que a cidade seja ruim, existem 4 ruas que são horríveis naquela cidade, e ela comprou exatamente lá. E ela não consegue alugar para inquilino bom, que é isso que a gente busca, né? E aí, quando ela me ligou, eu perguntei para ela quanto comprou a casa. Conversaram contigo sobre localização que tu tá comprando a casa, que tipo de inquilino que você ia atrair, que tipo de investimento que você podia esperar. E ela disse, não, ninguém falou sobre nada sobre isso comigo. Então isso é muito importante. Entender o inquilino, porque o inquilino errado vai acabar com o negócio de vocês. E eu vou falar que no caso dela, ela tem 3 unidades, uma que está vazia e a outra que ela herdou os inquilinos, que é outro problema também, e eles não estão pagando o aluguel. Então, o tipo de inquilino é um fator determinante aqui. O potencial de valorização. Lembra que a gente falou sobre imóvel, ser um investimento bom por questão de valorização? É importante vocês entenderem a valorização da região e é importante vocês entenderem exatamente aquele imóvel, naquela localização, o que pode ser feito e como ele pode ser valorizado. É apenas com o tempo? É fazendo alguma reforma nele? Aquela cidade vai ter alguma coisa nova? A gente tem uma cidade aqui, por exemplo, em Massachusetts, que eles estão tentando colocar uma pista de corrida de cavalo, que não agrada a todas as pessoas. Porém, se eles colocarem, existe um potencial de valorização na cidade, porque vai trazer, consequentemente, mais business. Então, essas coisas é importante estar ligado. E o que a gente fala, os números. Os números são outra coisa que você não vê depois que você comprou a casa. Meus clientes, quando eles estão comprando para investir, e principalmente se eles, quando eles vão morar, existem 2 números que são fundamentais para vocês entenderem. 1, os números de agora, de hoje, como que eles ficam. E 2, no dia que você não morar mais na casa, como que esses números ficam. E esses números, de novo, a gente tem que ver eles antes de comprar a casa. Para os meus clientes, na verdade, quando a gente está vendo desse método, quando eles olham a casa e gostam, eu digo, deixa eu ver os números. Se os números não fecharem, a gente nem olha, ele tá fora. Então, isso é importante vocês entenderem. Os números vão fazer toda a diferença. Lembre que a gente está falando de 3 imóveis em 3 anos? Obviamente a gente está falando de imóvel de investimento. Então, vocês têm que ver como investimento. Sempre, sempre. Não interessa, eu vou morar lá 1, 2, 3 anos. Vocês têm que ver como um imóvel de investimento. E os nossos erros mais comuns nesse pilar é o comprar pensando só em morar e deixar o investimento para quando der. Eu escutei um podcast esses dias de um indiano falando como a gente investe errado, porque aparentemente para eles a cada dólar que eles ganham
eles usam 20 centavos de dólar e investem 80 centavos de dólar, quando os americanos, a cada dólar que eles ganham, eles gastam para viver $2. Então, ele falou assim, você não é... porque as pessoas falam assim, eu não invisto porque eu sou pobre. Ele falou, não é. Você é pobre porque você não investe. Então, a gente tem que mudar muitas vezes a nossa mentalidade para entender como investir. E às vezes investir não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente está pensando. E a gente precisa começar por algum lugar. E esses 3 pilares juntos, o que eu chamo de plano 3 em 3. De comprar até 3 imóveis em 3 anos com a menor entrada possível, usando o sistema ao seu favor. E como funciona, né, o plano 3 em 3? A gente colocou aqui um roadmap para vocês, que é os 5 passos do nosso plano 3 em 3. Que o primeiro é o mercado. Entender quais os fundamentos do jogo imobiliário nos Estados Unidos, avaliar o imóvel e local. O segundo, o crédito. Como construir e melhorar o seu crédito e encontrar o melhor programa de financiamento para o seu status atual. O terceiro é a sua primeira casa, escolhendo o imóvel certo com base em diversos critérios e no retorno futuro. O quarto, a expansão patrimonial. Como ter uma nova aprovação para comprar mais um imóvel após o primeiro ano. E o quinto, a estrutura de longo prazo, que é a conquista da terceira unidade com refinanciamento e estratégia. Tudo isso que eu te ensinei hoje funciona, mas aqui ao vivo eu só consigo te dar uma visão geral de como é esse método. E eu preciso que você entenda o passo a passo do financiamento, prepare bem o seu crédito e aplique o seu dinheiro com o máximo de consciência possível. E se você deseja aplicar esse método com segurança, clareza e acompanhamento, eu tenho um convite muito especial para continuarmos esse trabalho juntos, para você conquistar seu imóvel próprio e começar a construção do seu patrimônio aqui nos Estados Unidos. Estou falando do meu programa completo para brasileiros que querem sair do aluguel, comprar com segurança e construir patrimônio em dólar. Eu estou falando da mentoria MVI. O objetivo principal da mentoria MVI, que é a mentoria Viver de Imóveis nos Estados Unidos, é que você compre o seu primeiro imóvel com a melhor condição de financiamento possível logo nos primeiros meses de 2026. E já siga a estratégia do plano 3 em 3, que são 3 imóveis em 3 anos, para a construção de patrimônio. Nosso programa de mentoria está dividido em uma trilha super fácil e intuitiva de 5 módulos, com as aulas do método para você ver e rever e encontros ao vivo para dúvidas e acompanhamento. Então vamos aos módulos. O módulo 1, que é Fundamentos do Jogo Imobiliário nos Estados Unidos, que ele está disponível imediatamente. Você vai ter o plano 3 em 3, quem sou eu, por que construir patrimônio nos Estados Unidos, dolarização, real estate como estratégia de vida, quem consegue implementar o método, perfil certo e quando comprar. O time real sem achismo. E a gente tem o módulo 2, que é sobre crédito e financiamento inteligente. Esse módulo ele fica disponível dia 13 de fevereiro e ele tem os tópicos de construção, melhoria de crédito, comprovação de renda, programas de financiamento social, ITIN, programas que vocês devem evitar, que a gente não falou sobre esses hoje, custos de compra, entrada, closing costs, reservas, como negociar closing costs, o pré-approval, o que é PITI e montando o seu time. Lembrando que todos os módulos eles têm encontros ao vivo para responder perguntas e respostas. A gente tem o módulo 3, que é a primeira compra com estratégia, disponível dia 25 de fevereiro, e com os tópicos como escolher o imóvel certo, localização, método BRRRR, análise de retorno futuro, os 3 erros fatais da primeira compra, os tipos de inquilino, e inclusive tem um módulo sobre o Airbnb como renda, os pontos positivos e os pontos negativos. O 4º módulo, a gente fala de expansão patrimonial, que é
a nova pré-aprovação, estratégia com o loan officer, o uso do ADU como multiplicador de renda e estratégias fiscais, depreciação, cost segregation, como eu falei anteriormente, que é fundamental quando vocês estão investindo em imóveis. O módulo 5, que fica disponível dia 11 de março, ele vem sobre conquista da terceira unidade, refinanciamento estratégico, property management, trust e proteção patrimonial. E se você é imigrante, esses são temas fundamentais hoje em dia. E como preparar a base para crescer com segurança. E o meu compromisso é realmente te acompanhar na jornada de conquista e investimento da sua casa própria. O MVI não é apenas um curso. Veja que além de toda a nossa base, teremos encontros ao vivo para te direcionar e sanar as suas dúvidas pontuais. Ao todo serão 6 encontros ao vivo. O encontro inaugural é dia 16 de janeiro, agora, sexta-feira. 5 encontros serão um a cada mês para fechar as dúvidas de cada módulo. Tudo que você vai receber ao se inscrever no MVI são 6 encontros ao vivo, 5 módulos com aulas do método 3 em 3, passo a passo, materiais de apoio, PDF, comunidade do MVI no Whats, nosso grande tesouro, gravações de todos os encontros ao vivo na plataforma, tudo isso com acesso de 1 ano ou 12 meses, né? E quanto isso, vocês devem estar se perguntando agora, né? Quanto que isso que vai custar para vocês. E antes de eu revelar esse valor, eu quero que você pense comigo quanto você já pagou de aluguel até hoje, em todo o tempo que você mora nos Estados Unidos. Anos trabalhando, milhares de dólares e nada no seu nome. Segundo, quanto custa errar numa compra imobiliária? Eu tenho um cliente agora, ele comprou um imóvel em 2023, comprou com a estratégia errada, não foi bem orientado e agora chegou a hora de vender. E se ele vender pelo valor de mercado, ele ainda vai estar perdendo $45 mil do valor total que ele investiu. Enquanto isso, eu tenho um cliente que já comprou em 2023 também, e a casa dele valorizou 140 mil, mesmo período de tempo. Esse tipo de erro não custa centenas, custa dezenas de milhares de dólares. O investimento da mentoria é infinitamente menor do que o custo de continuar perdido ou cometer erros. E o terceiro, quanto vale a sua liberdade e a sua paz para morar no que é seu? Sem medo de reajuste, sem instabilidade, sem sensação de estar só sobrevivendo. E o quarto, quanto vale ter segurança, patrimônio e deixar legado para sua família? Porque isso não é sobre agora. É sobre patrimônio geracional. É sobre os próximos 10, 20, 30 anos. Isso não tem preço. E é sobre isso que eu estou falando. Antes de te mostrar o valor de hoje, deixa eu te explicar enquanto isso realmente vale. São, de novo, 6 encontros ao vivo de mentoria de acompanhamento, no valor de 1.200. 5 módulos do método 3 em 3, o passo a passo do método, no valor de 997. Qualquer curso sério de real estate nos Estados Unidos hoje começa na faixa dos $2 mil e não inclui mentoria 99% das vezes. Os materiais de apoio de PDF, frameworks, no valor de 297, tem planilha, checklist, tudo que vocês precisam para executar o plano 3 em 3. Tem uma comunidade MVI no WhatsApp, de networking, dúvidas, acompanhamento, que um custo de 297, e as gravações de todos os encontros ao vivo que nós teremos, no valor de $197. O acesso ao método ele é por 12 meses, da mentoria, dos materiais e do suporte, no valor de 297. Então, o valor total real, somando tudo isso que a gente falou agora, seria hoje de 3.097. Isso seria justo, pelo resultado que vamos gerar para a família de vocês, que, como a gente está falando, é de patrimônio
geracional. Mas lembra da minha meta de 2026? 100 sonhos, 100 casas próprias, 100 patrimônios formados. Eu realmente sou motivada a impactar mais famílias e você está motivado para mudar sua realidade? Por isso, quero fazer uma oferta muito especial para você que participou da Masterclass, o mapa do aluguel e investimento. Pois eu sei que você acredita num futuro melhor para você, sua família e está disposto a fazer o que acontecer. Hoje você não vai pagar R$ 3.097 para ter acesso à mentoria Vivendo de Imóveis nos Estados Unidos. Hoje o acesso completo está saindo para você por apenas $1.497. 6 encontros ao vivo, 5 módulos, módulo de aulas do método 3 em 3, passo a passo, material de apoio, comunidade, por tudo isso pelo acesso de 1 ano. Chegou a hora de conquistar o seu primeiro imóvel próprio com o plano 3 em 3, são 3 casas em 3 anos. Vamos fazer um breakdown de custos aqui. Por exemplo, quanto você paga de aluguel atualmente? A maioria das pessoas nos Estados Unidos paga entre $1.500 e $3.000 por mês, dependendo do estado da região. Comenta aqui no chat pra gente ter uma ideia de quanto que vocês pagam de aluguel hoje em dia. Esse é um valor fixo que nunca vai retornar para vocês. É o dinheiro que vocês estão jogando, na verdade, no lixo. E quanto você poderia ganhar sendo propriedade? Sendo proprietário, estando do outro lado. Você estaria ganhando esses 1.500, 3.000, se você estivesse investindo. E esse é um valor que você tem de renda todos os meses, quando o imóvel vira um ativo. E qual é o seu investimento na MVI hoje? 1.497. É um investimento único, um valor pago uma única vez, te dará estratégia, inteligência financeira e um mapa completo para comprar o seu imóvel próprio e multiplicar isso. E por isso que o investimento na MVI é o melhor investimento que você pode fazer nesse início de ano de 2026. Pois é um investimento que só é feito uma vez e se converte em patrimônio e também em ativos que gerarão renda para você no futuro. Mais motivos para entrar no MVI. Seu pagamento é processado por uma plataforma extremamente segura e renomada no mercado. É por ela também que você tem acesso a uma área de membros exclusiva, onde você poderá assistir às aulas onde e quando quiser. Você tem garantia incondicional de 15 dias. Caso você entre e veja que o conteúdo não é para você, devolvemos seu dinheiro imediatamente. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco do passo a passo de compra. Após acessar o link do QR Code no chat, preencha as informações pessoais, nome, e-mail e endereço. Escolha a forma de pagamento que você deseja. Temos 7 formas de pagamento disponíveis e conclua a compra. E você receberá um e-mail de confirmação da compra pela Hotmart gerando seu acesso. E você pode acessar a plataforma com o conteúdo. Para se cadastrar, eu vou colocar o QR Code aqui na tela para vocês. E também vai estar aqui no chat um link do nosso suporte para vocês poderem acessar também a compra. Lembrando que ao se inscrever, você já tem acesso imediato à comunidade e à plataforma. E também já terá acesso ao primeiro encontro da mentoria ao vivo inaugural da turma no dia 16 de janeiro. O módulo 1, Fundamentos Imobiliários nos Estados Unidos e a comunidade do WhatsApp. E agora, você tem 3 caminhos. 1, ignorar tudo que eu falei e continuar pagando aluguel. 2, tentar sozinho, quebrar a cabeça e errar. Ou 3, entrar no MVI e acelerar com o plano 3 em 3 e com o meu acompanhamento. Qual deles você escolhe hoje? Pensando na sua família e no seu futuro, qual é a melhor opção? Se você já decidiu, parabéns, quero te dar as boas-vindas e lembrar que dia 16 de janeiro já começamos os trabalhos com a mentoria inaugural ao vivo no Zoom. E se você quer transformar sua jornada aqui nos Estados Unidos nesse ano de 2026, eu te vejo na mentoria de novo. A primeira aula ao vivo é dia 16, na sexta-feira. Eu vejo vocês lá. Até a próxima.